Em uma praça pública, há uma fonte que é formada por dois cilindros, um de raio Rzinho em altura H1 e outro de raio Rzão em altura H2. O cilindro do meio enche e, após transbordar, começa a encher o outro. Se Rzão é igual a Rzinho vezes raiz de 2, raiz quadrada de 2, e H2 igual a H1 sobre 3, e, para encher o cilindro do meio, foram necessários 30 minutos, então, para se conseguir encher essa fonte e o segundo cilindro, de modo que fique completamente cheio, serão necessários... Bem, note que temos um cilindro mais baixo, que vamos chamar aqui de 2, e o cilindro mais alto, que vamos chamar de 1. Esse cilindro mais alto ocupa a parte central do cilindro mais baixo, quer dizer, do cilindro 2. Então, o cilindro 1 tem parte dele formando o miolo do cilindro 2. Isso vai ser importante observar agora, porque no cálculo que faremos em breve, teremos que dar esse desconto desse volume aqui. Outra observação é a seguinte: a fonte é formada por dois cilindros, pelo 1 e pelo 2. Logo aqui, quando se pede para se conseguir encher essa fonte e o segundo cilindro, a fonte já inclui os dois cilindros. Esse pedido ele me faz pensar que possa estar havendo aqui alguma redundância ou que, além de encher a fonte toda, isso é, o cilindro 1 e o 2, encha-se também e, mais uma vez, um volume idêntico ao do segundo cilindro. Isso é algo estranho de ser pensado, mas, de qualquer modo, deveríamos ter interrompido aqui, o enunciado para se conseguir encher essa fonte. O segundo cilindro já faz parte dela, uma vez que a fonte é formada por dois cilindros. Bem, vamos ao cálculo. Volume 1, 30 minutos para ser preenchido por água. Note que a altura H1 desse cilindro, cuja base é marcada em azul, todo cilindro tem duas bases, A base é um círculo. Então serão aqui dois círculos iguais. A área do círculo é π vezes r ao quadrado. No caso, o círculo em azul tem um raio valendo Rzinho, aqui marcado em azul também. Podemos então dizer que o volume 1 será igual à área da base, a área do círculo é πr ao quadrado, vezes agora a altura. Então esse será o volume, área da base vezes a altura. É assim que se calcula o volume do cilindro. Podemos, para o volume 2, dizer que ele será preenchido num tempo t2. O volume 2 é o que vai aqui dessa base branca até essa base lilás, mas sem considerar o miolo, que, como eu já comentei, está preenchido pelo cilindro 1, e levará um tempo t2 para que esse volume 2 seja preenchido. Volume 2 será calculado da seguinte forma: área da base vezes a altura. Note que nós temos um cilindro, o cilindro 2, cuja área da base é a área de um círculo de raio Rzão, portanto, πr ao quadrado, vezes H2, que é a altura desse cilindro 2. Isso dá o volume do cilindro 2. Só que, como já consideramos, teremos que tirar o miolo, que é também um cilindro, só que agora de raio Rzinho, e altura H2. Desse modo, fazemos πr ao quadrado vezes H2 menos πr ao quadrado vezes H2. Ficamos, então, com um volume 2 igual a, substituímos aqui Rzão por quanto ele vale, Rzinho vezes raiz quadrada de 2, substituímos H2 por quanto H2 vale H1 sobre 3, e fazemos aqui a subtração com πr ao quadrado vezes H2 sendo substituído por H1 sobre 3. Temos, então, 2πr ao quadrado, note que raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2, Rzinho ao quadrado está aqui, e o π. Isso multiplicado por H1 sobre 3, menos πr ao quadrado vezes H1 sobre 3. Note que temos 2πr ao quadrado vezes H1 sobre 3, menos 1πr ao quadrado vezes H1 sobre 3, o que dá 1πr ao quadrado vezes H1 sobre 3. Agora, podemos usar uma regra de 3, partindo aqui do volume 1, que foi preenchido em 30 minutos, e
do volume 2, que acabamos de calcular, que foi preenchido em T2. Podemos fazer as simplificações, porque, como faremos produto nessa forma, né, em x aqui, como resolvemos normalmente toda a regra de 3, temos a possibilidade de simplificar esse π com esse π. E esse r ao quadrado com esse r ao quadrado e esse h1 com esse h1. Desse modo, o T2 virá para cá multiplicando 1, porque aqui foi todo mundo simplificado, então fica o fator 1, e aqui o 1/3 virá para cá multiplicando 30 minutos. T2, então, será igual a 30 sobre 3, 10 minutos. O tempo total será, portanto, a soma dos 30 minutos para o preenchimento do cilindro 1 com os 10 minutos gastos para o preenchimento dessa região entre essa superfície do cilindro 2 e a superfície do cilindro 1, chegando aqui até essa altura H2. Esse tempo foi de 10 minutos, a soma dá 40 minutos, o que credencia a letra C como correta. Está encerrada a questão.